O significado do filme Author or Fails to Read 4 minutos, publicado em 05.08/2020, atualizado em 05.08/2020. O filme francês em preto e branco Hate Ódio é um drama social que aborda muitos aspectos da vida. De acordo com muitos críticos, o filme merece nota máxima. Pensada nos mínimos detalhes, a fita força todos a olharem de fora para o caos e a ilegalidade que reinam na sociedade. A cidade mais romântica do mundo, Paris, e multidões de pessoas unidas pelo ódio. Qual é o verdadeiro significado do filme que o diretor tentou transmitir ao público? O significado do filme Hate 1995, meados da década de 1990. Um dia na vida de adolescentes. Destruição, caos, ausência de lei. As diferentes multidões de pessoas que saíram às ruas estão unidas por um único sentimento: ódio. Inicialmente, não havia sinal de problemas. Apenas um dia comum. Mas, para os três amigos, ele se tornou significativo. Agora, a existência deles não será mais a mesma. Os heróis terão uma reavaliação de valores, mudarão sua visão de mundo. Foi nesse dia comum que suas vidas se dividiram em antes e depois. A situação tensa na França se assemelhava a uma guerra entre a sociedade e o Estado. Não havia inimigos óbvios no conflito sangrento. Mas, apesar disso, os oponentes formais eram extremamente cruéis e agressivos. Os criadores do filme tentaram mostrar a desigualdade social, que algumas pessoas rejeitaram. Entretanto, os personagens não estavam prontos para aceitar as regras do jogo impostas pelo Estado. Há pessoas que não têm medo de expressar suas opiniões, mesmo que elas não sejam apoiadas pela maioria. Elas são poucas, mas ousam dar um passo desesperado. Mas é extremamente difícil lutar contra o mecanismo do poder. O sistema dobra esses personagens, quebra-os, força-os a abandonar suas atitudes. O ódio gera ódio. Esse é o ponto principal do filme. O drama social mostrou como a sociedade pode ser imperfeita. Três amigos foram criados de acordo com as regras e os conceitos das ruas. Os heróis não concordam com a hipocrisia, não buscam ganhos pessoais em qualquer lugar. Diante de seus olhos está o caos, a falta de lei. Os personagens se recusam a acreditar que isso tenha se tornado a norma da vida. Mas se sair divinos apenas expressam suas opiniões, corajosos apenas com palavras, Hubert dá a impressão de ser um homem sensato. Muitas pessoas na vida apenas falam, mostram sua indignação, mas não fazem nenhuma tentativa de corrigir a situação. O filme dramático e triste faz com que o público pense em coisas que são realmente importantes. Apesar da tragédia que se desenrola na tela, os criadores do filme Hate garantem que sempre há uma saída. Mas não foram apenas os personagens e o sistema que foram atraídos para o conflito violento. Os policiais tornaram-se participantes involuntários. Mas eles não escolheram um lado. Os policiais estavam cumprindo seu dever, pois estavam em serviço. No entanto, não conseguiam esconder o ódio por pessoas que consideravam não serem assim. Isso se tornou o catalisador e a guerra assumiu uma escala ameaçadora. Os policiais devem proteger aqueles que precisam. Mas algo deu errado. Os personagens não os viam como policiais. A crueldade provoca a crueldade. O homem vive em uma sociedade, portanto, ele deve obedecer às regras estabelecidas por ela. Mas o que fazer se o sistema se recusar a aceitá-lo? Como encontrar uma saída? Os criadores tentaram em seu filme dar respostas a essas perguntas difíceis. Não se pode culpar apenas um lado. A agressão gera agressão. Os jovens foram tão levados por seu jogo de crueldade que foi impossível detê-los. O mecanismo já havia sido colocado em movimento. Quanto mais participantes do conflito, mais poderosa é a força criada pelo sistema. Hate não é apenas uma história triste sobre três amigos arrastados para uma guerra duvidosa. É uma história sobre uma sociedade que está se deteriorando lenta mas seguramente. É preciso refletir antes que seja tarde demais. O significado do final do filme Hate 1995, a energia poderosa que permeia todo o filme pode ser sentida até mesmo através da tela. Embora o filme tenha sido filmado no distante ano de 1995, o espectador é involuntariamente surpreendido por sua relevância em nosso tempo. Os três amigos não tinham objetivos claros, nem planos para sua existência futura. Eles viviam aqui e agora.
ou apenas flutuando em um riacho. Mas os personagens tinham seus hobbies, que eram importantes para eles. No entanto, o boxeador foi afastado do que era o sentido da vida para ele. Ele não podia mais ir aos treinos. Gilbert se tornou um refém das circunstâncias. Ele não tinha perspectivas de um futuro brilhante. Os heróis correram o risco de se rebelar contra a máquina do poder. Mas suas vidas não tinham muita importância para o sistema. Suas oportunidades foram inicialmente limitadas. Suas chances de uma existência despreocupada eram zero. É doloroso e triste olhar para isso de fora e perceber. O sistema é implacável. Esse mecanismo tentou subjugar os personagens, mas foi escolhido o caminho errado. Um método cruel demais, que arruinou muitas vidas. O significado do final do filme reitera que o ódio é um sentimento destrutivo. É impossível construir uma sociedade civilizada se as pessoas não quiserem ouvir e entender umas às outras. A intolerância, o ódio e a crueldade devem ser erradicados. Caso contrário, as pessoas continuarão a destruir umas às outras. Não importa os meios que elas usarão, pois o resultado será o mesmo.